do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com cada um. Amém. Pega a tua Bíblia, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 27. Faz parte do pronunciamento de Pedro e João perante o Sinédrio. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 27, diz assim: Porque verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, aqui estamos para ouvir a sua palavra. Adoramos, glorificamos, ouvimos aqui, Senhor, grandes coisas que edificam. E agora, meu Deus, com o pronunciamento da tua santa palavra, queremos que tu fale grandemente aos nossos corações, trazendo a revelação do seu querer, para transportar de uma vida natural para uma vida espiritual. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja, e preste atenção no que a palavra vai falar conosco. O avivamento, ele é uma promessa de Deus feita pelo profeta Joel no capítulo 2 e se cumpriu para a igreja de Jesus a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e deve ser assim até que Jesus venha. O avivamento é essencial para que nós venhamos conseguir viver e permanecer na fé. Muitos estão abalados na fé e já não encontram mais força para congregar. Já não tem mais força para sair de casa para participar de um culto. Já não tem mais força para sair de casa para uma reunião de oração, para o estudo da palavra. O avivamento ele vai proporcionar a nós um bom ânimo, a boa disposição, a boa vontade, a alegria da alma, o desejo de saber cada vez mais, como já ouvimos aqui nessa noite, da importância do poder da palavra. E nós não encontraremos motivos e razões se não estivermos avivados. O avivamento não é um privilégio para quem está no altar, mas é uma concessão de Deus, é uma promessa de Deus para toda a igreja, do menor ao maior, do mais simples ao mais conhecedor. Todos podem experimentar a glória do avivamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala que a igreja estava reunida em oração quando veio o vento como impetuoso e cada um começou a falar em outras línguas. E falaram também em línguas angelicais, como brasas de fogo. Não podemos confundir alegria de espírito com avivamento. A alegria de espírito é quando vamos numa celebração, a celebração está maravilhosa, a gente se alegra, a gente vibra e volta para casa e de repente se depara com os mesmos problemas, com os mesmos conflitos, com as mesmas dificuldades e desanima. Isso não é avivamento. Isso foi só uma alegria de espírito. Avivamento é quando participamos de uma oração, de uma reunião, de um estudo, aquilo nos enche e vamos para casa, independente da situação que nós vamos chegar e encontrar, nós vamos permanecer nessa fé. Numa segunda-feira vamos
grande trabalho, independente das dificuldades que teremos, a nossa fé permanecerá. E aqui nós estamos diante de uma palavra no capítulo 4 de Atos, quando dois apóstolos, Pedro e João, compareceram diante do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Um conselho de altos conhecedores da lei judaica e que julgava as questões religiosas. Era um conselho de homens de um conhecimento profundo da lei de Moisés que julgava as questões religiosas. E aí Pedro e João se apresentam diante do Sinédrio. Eles sabiam que eles seriam ali passados por uma sabatina, uma tortura psicológica. Por quê? Porque estavam orando pelos enfermos e os enfermos estavam sendo curados. Porque estavam orando pelos atribulados e os atribulados sendo libertos. Porque estavam orando por aqueles que estavam no cárcere e aqueles que estavam no cárcere saíam. Porque estavam orando por aqueles que estavam em depressão profunda e a alegria vinha na alma e no coração e mudava a situação. Essa era a acusação, esse era o crime. E ali diante do Sinédrio, mesmo sabendo que era um colegiado de homens, conhecedores da lei, e que estavam ali para afrontar e julgar, eles não se abateram, mas foram ousadamente usados pelo Espírito Santo para falar do Evangelho de Jesus. O avivamento vai proporcionar em nós um pleno conhecimento da palavra, uma plena disposição para orar mais e uma força sobrenatural que vem para nos ajudar naqueles momentos difíceis, que vem para nos afrontar, para tentar nos abater, para tentar nos jogar em ruína. O avivamento ele começa por uma oração constante e fervorosa. Não existe avivamento sem oração, e a oração tem que ser constante e fervorosa. E não só a oração individual, mas o avivamento virá quando oramos ousadamente e fervorosamente sozinhos, mas oramos também ousadamente e fervorosamente em grupo. Todo revestimento de poder é recebido quando se ora em grupo. Louvado seja Deus. Com raras exceções. Com raras exceções. Portanto, devemos nos reunir para orar, devemos nos juntar para orar, e quando fazer isso, fazer com grande empolgação. Uma oração que não sai de palavras, mas sai da alma. Uma oração que não vem de palavras prontas, mas vem de um coração quebrantado, e que se fala a verdade e a sinceridade com Deus. Aleluia. Atos 4:31 diz: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Quando você ora, você pode não ver, você pode não sentir, mas o inferno estremece. Se tem uma coisa que deixa o inimigo de nossas almas desesperado, é quando vê o crente orando. Louvado seja Deus. Ele teme e treme quando vê o crente orando. Louvado seja o nome Santo. O lugar tremeu, depois que eles oraram com fé e ousadia. Se você quer ver as barreiras caírem por terra, se você quer ver os caminhos se abrirem, se você quer ver a sua fé crescer, se você quer ver o conhecimento da palavra moldar a sua vida, ore com fé, ore com ousadia. O inimigo de nossas almas costuma colocar na mente da pessoa o seguinte: você vai orar para quê? Você é um pecador? Você é uma pecadora? Você vai orar para quê?
Você acha que você merece alguma coisa de Deus? Ele coloca esse pensamento. Você está orando porque você acha que não existem pessoas mais merecedoras do que você? Ok, coloca na cabeça. Mas quando oramos, o Espírito Santo de Deus coloca em nossa mente e em nosso coração. Ore mais que o Senhor está ouvindo. Continue orando que o inferno está estremecendo. Continue buscando com fé que vai haver uma grande transformação na tua vida. E aquelas pessoas que te viram em ruína vão te ver de pé. Aquelas pessoas que te viram na maior humilhação vão te ver exaltados pelo Senhor. Isso é avivamento. O passado progresso de uma pessoa valerá para testemunho. E as pessoas vão olhar, não é esse que fazia isso, não é aquela que fazia isso, não é aquele que fazia isso, não é aquela que fazia isso. Mas agora não faz mais. Porque houve uma transformação. Houve uma mudança. E o avivamento vai proporcionar em nós um nascer de novo. E seremos uma nova criatura. Louvado seja. Venceremos o pecado. Venceremos o vício. Venceremos as fraquezas da alma. Venceremos as fragilidades do dia a dia quando orarmos intensamente. Aleluia. Quem não gosta da oração do inimigo? E Deus ouve a minha oração? Sim, ouve. Louvado seja o nome santo do Senhor. O avivamento vem com o poder da oração, mas o avivamento vem também com o poder do Espírito Santo. E fala, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. O segredo de uma igreja cheia do poder e da autoridade é a presença do Espírito Santo. No entanto, o Espírito Santo é extremamente sensível. O Espírito Santo, ele quer de nós uma sinceridade. Ele quer de nós uma comunicação verdadeira. Não adianta mentir, crente. A mentira é arma de Satanás. A mentira não sustenta. Fale a verdade, por mais absurda que seja, porque o Senhor te honrará. Fale a verdade, por pior que seja, que o Senhor vai mudar a tua sorte. Mas a mentira é arma do inimigo. A mentira é um instrumento usado pelo inimigo. E o Espírito Santo, ele quer de nós verdade. Ele quer de nós sinceridade. Ele quer de nós uma comunicação verdadeira, a qual nós podemos dizer, sem ti não somos nada. Age em nós pela misericórdia, porque nós não temos motivos nenhum para que tu venha agir em nós. Age em nós pela tua plena vontade, porque se depender de nós, nada merecemos. Porque somos homens pecadores. Todos os dias pecamos. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Às vezes pecados que não são para a morte. Às vezes pecados que são para a morte. E se há um propósito de Deus nas nossas vidas, nem a morte nos detém. Não há perigo que o Senhor não nos livre, até mesmo antes da gente se converter, quando há propósito. E se o Senhor nos conservou até aqui, e se o Senhor nos coloca diante de uma palavra como essa, é porque o desejo dele é salvar. É porque a vontade dele é uma mudança de vida. É porque o desejo dele é que venhamos nos tornar uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus, regenerada, transformada, a qual as pessoas vão olhar e vão perceber uma diferença. O que mudou nessa pessoa? Eu percebo algo diferente nessa pessoa. É a glória do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo.
avivamento vai proporcionar isso. O avivamento vai proporcionar uma comunhão mais íntima, mais verdadeira, mais sincera com o Espírito Santo. O avivamento vai proporcionar uma unidade entre nós e o Espírito Santo. E quando nós estamos bem juntinho com o Espírito Santo, bem próximo do Espírito Santo, nós temos entendimento, nós temos sabedoria, nós temos prudência, nós temos o cuidado, nós temos aquilo que precisamos para o dia a dia, nós temos todo o mover de Deus em nosso favor quando mantemos a nossa unidade com o Espírito Santo. Aleluia. E quando posso fazer isso? A todo momento. A todo instante. Porque Jesus foi questionado sobre isso. Senhor, os nossos pais oravam nos desertos, nos montes e no templo. E nós, aonde haveremos de te buscar? E ele disse: haverá um tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Significa que podemos orar a Deus no trajeto para a escola, no trajeto para o trabalho. Significa que podemos orar ao Senhor andando ou de joelho. Que podemos falar com o Senhor no momento de alegria e também no momento de tristeza. Que podemos orar no meio da manhã, no meio da tarde, a qualquer hora, a qualquer momento em que sentirmos a necessidade. Isso é avivamento. E o avivamento vai proporcionar isso para nós. Uma mudança de vida que nós mesmos perceberemos. E não vai partir de fora para dentro, mas vai partir de dentro para fora. Não adianta eu chegar e falar, muda isso na tua vida. Não adianta eu chegar, muda isso na tua vida. Não adianta eu chegar, muda isso na tua vida, se essa mudança não sair de dentro para fora. Senão, esse falar será em vão. Mas quando há um avivamento, falando ou não falando, você vai sentir isso de dentro para fora. Você vai saber separar o que não é de Deus e o que é de Deus na sua vida. Você vai saber separar o que te une ao Senhor e o que te separa do Senhor. E você vai perceber que aquilo que te une ao Senhor é bom. E você automaticamente vai abrir mão daquilo que não é bom. Daquilo que não é saudável. Daquilo que não edifica. Daquilo que não prospera, daquilo que não fortalece a fé. Portanto, o avivamento é necessário. O avivamento, ele deve ser constante. Devemos o tempo todo falar em oração: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque se depender de mim mesmo, eu vou esfriar. Se depender de mim mesmo, eu vou desanimar. Se depender de mim mesmo, eu vou cair em ruína. E quando falamos com o Senhor com sinceridade, Ele move a nossa alma de uma forma em que conseguimos superar cada fase, em que conseguimos superar cada momento. E Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, das setas que voam de dia e à noite. Aonde quer que estejamos, Ele nos guardará. A nossa comunhão com o Espírito Santo, ela deve ser constante. Devemos sempre nos encher da glória do Espírito Santo. Como escreveu o apóstolo Paulo: não se embriagueis com vinho, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ouça, aquele que experimenta a glória do Espírito Santo nunca mais vai querer uma cerveja. Aquele que experimenta a glória do Espírito Santo nunca mais vai querer um conhaque. Aquele que experimenta a glória do Espírito Santo nunca mais vai querer um uísque. Aquele que experimenta a glória do Espírito Santo nunca mais vai querer uma cocaína ou qualquer outra coisa.
Aquele que experimenta a glória do Espírito Santo jamais vai querer se encher de qualquer outra coisa se não for a glória do Espírito Santo. Se você ainda não sentiu isso, confesse isso em suas orações e fale: Senhor, eu quero experimentar essa glória. Eu quero sentir essa glória. Eu quero viver essa experiência, porque é uma promessa. Eu não quero ser uma pessoa comum como tantas outras, mas eu quero ser uma pessoa transformada. Eu quero ser uma pessoa regenerada. Eu não suporto mais ser quem eu sou. Por mais que você esteja bem, por melhor que você esteja, não se conforme como está, mas buscai a renovação da sua mente. Por melhor que você esteja, buscai a renovação da sua mente. E isso só é possível com o avivamento. Louvado seja Deus. Uma vida de oração, uma vida de busca intensa, numa oração fervorosa, te aproximará do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai mudar a tua vida de um jeito que você não vai entender. O Espírito Santo vai mudar a tua vida de um jeito que você mesmo não vai entender. E isso servirá para testemunho. Isso servirá para que outras pessoas olhem para você e falem: eu também quero essa mudança. Isso servirá para que outras pessoas olhem para você e falem: eu também quero essa glória. Eu também quero essa mudança, porque eu também já não aguento ser quem eu sou. Ouça, quando você mesmo não aguenta ser quem você é, faça ideia às pessoas ao seu redor. Quando você mesmo não aguenta ser essa pessoa que você é, faça ideia quem está convivendo contigo. Mas quando você permite o Espírito Santo te moldar, quando você permite a glória do Espírito Santo entrar em ti, aleluia, não só você terá uma aceitação de si próprio, mas todos ao seu redor vão sentir essa alegria também. Vão sentir esse desejo, essa vontade também de querer uma grande transformação, de querer um grande mover. O Senhor nos chamou para ser feliz. O Senhor nos chamou para uma vida feliz. E às vezes, quando falamos em felicidade, nós já pensamos direto em riqueza. Eu conheço muitos ricos infelizes. Eu conheço muitos ricos que não têm paz. Eu conheço muitos ricos que não se alegram. A felicidade é diferente da alegria. A alegria ela é passageira. Mas a felicidade ela é constante. E quando você está avivado, quando você está em comunhão com o Espírito Santo, virão momentos difíceis, sim. Terão momentos difíceis, sim. Mas você terá uma fé constante, um mover constante. Algo dentro de você que não é você mesmo, mas é o mover do Espírito Santo, te conduzindo em cada momento de sua vida. Virão as tentações, sim, virão. Declina, caia, volte a ser quem você era, mas também dentro de ti haverá essa força chamada Espírito Santo dizendo: resista. Resistirás o diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome santo do Senhor. O avivamento virá de uma oração constante e fervorosa, sozinho e em grupo. O avivamento virá quando você permitir o Espírito Santo fazer morada dentro de ti. O avivamento virá quando você sentir o desejo de ter uma intimidade com o Espírito Santo. E o avivamento virá também quando você permitir que a palavra fale dentro de você. Como ouvimos aqui já nessa noite, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. É o próprio Deus falando conosco.
Quando abrimos a Bíblia e lemos e meditamos, é o próprio Deus falando conosco. E não existe uma única vez que abrimos a Bíblia e façamos uma leitura que Deus não venha falar conosco. E cada vez que lemos a Bíblia, o que nos vem? Ó miserável homem que sou. Como sou imperfeito. Como sou incapaz. Como eu necessito da misericórdia do Senhor. Porque a palavra, ela revela quem nós somos, mas ela revela quem nós devemos ser. Ela mostra a nossa decadência, a nossa fragilidade, o nosso escárnio, mas ela mostra também as promessas de Deus. Você hoje está assim, mas o propósito de Deus é outro. Você hoje está nessa condição, mas o plano de Deus é outro. E quando nós permitimos o avivamento, com oração constante e fervorosa, sozinho e em grupo, uma busca constante pela presença do Espírito Santo, e uma rotina de leitura e meditação na palavra, não é inferno que suporte, não há pecado que suporte, não há vício que suporte, não há decadência humana que suporte, não há temperamento que suporte, porque o Senhor vai moldar, Ele vai guiar, Ele vai conduzir, Ele vai nos levar para uma vida diferente. E essa vida diferente nos proporcionará a verdadeira felicidade. Saberemos que perdemos amigos, mas adquirimos outros. Que alguns parentes já não fazem mais questão de nós, mas adquirimos amigos que são mais chegados do que irmãos. Que algumas pessoas continuam não confiando, não acreditando em nós, mas o Deus que fez todas as coisas acredita e confia em nós. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode tirar a misericórdia e o amor do Senhor de nós? Se você está triste, sofrendo, ore. Se você está alegre e feliz, adore o Senhor. Em qualquer situação, busque uma comunhão, isso é avivamento. Em qualquer instante da sua vida, busque a presença do Senhor, isso é avivamento. Louvado seja Deus. E o poder da oração, e o poder do Espírito Santo, e o poder da palavra agirão juntos, fazendo em nós uma grande mudança. O poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra mudará o nosso caráter. Até o nosso jeito de falar vai mudar. Não sentiremos mais prazer naquilo que antes nos sufocava, escravizava. Já não somos mais escravos do pecado, mas vencemos pelo sangue de Jesus. Aquela morte na cruz, aquela humilhação daquele julgamento público, mesmo sendo inocente, aquelas surras aos olhos de todos, aquela humilhação foi por causa de mim, foi por causa de você, para que nós não passássemos por isso. Não é a vontade do Senhor que venhamos viver uma vida de humilhação. Não é a vontade do Senhor que vivemos viver uma vida desgraçada. Não é a vontade do Senhor que vivemos uma vida de escravidão, de qualquer situação, de pecado, de vício, de tormenta, de qualquer coisa. Não. A vontade do Senhor é a nossa felicidade plena. Por isso Ele deixou a palavra que é o guia de nossa vida.
Por isso ele deixou a palavra, que é a confirmação da vontade dele para nós. E se você quer uma mudança transformadora, buscai o mover do Espírito Santo. Buscai o avivamento. E não há um crente, não há alguém que possa continuar na fé se não estiver avivado. Não confunda com a alegria do Espírito. Que no mundo você pode se alegrar muito, mas ao sair da igreja você sai abatido e triste. Ou alguma situação que você possa encontrar na rua antes mesmo de chegar em casa. Mas o avivamento, ele vai te dar uma paz que nada pode proporcionar. O avivamento vai te dar uma fé que nem você vai entender. O avivamento, ele vai mudar a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade de um jeito que todos irão perceber. Louvado seja Deus. Aleluia. Permita essa mudança na tua vida. É uma obra do Espírito Santo. Qual é a nossa cooperação? Permitir. Permitir. Não lute contra o Espírito Santo. Não lute contra a vontade que ele tem de te moldar, de te fazer uma nova criatura, de arrancar de ti toda aquela casca, toda aquela história de vida, toda aquela humilhação, toda aquela vergonha, todo aquele sofrimento, e te transformar numa pessoa nova. Aleluia. Não seja aquilo que a vida quer que você seja. Não seja aquilo que as pessoas querem que você seja. Mas seja fruto do Espírito de Deus. Não permita. Porque às vezes nós permitimos algumas situações na nossa vida. Porque um amigo nos força isso. Porque uma família nos força isso. Porque um grupo de pessoas nos força isso. Ora, se submetemos às forças humanas, por que não submeter às forças do Espírito Santo? Faça essa experiência com o Senhor. Converse com sinceridade e oração. A morte de Jesus naquela cruz não foi em vão. A morte de Jesus naquela cruz foi para ti. Foi para uma grande mudança na tua vida. Haverá um tempo que a igreja será tirada da terra. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos. E para onde vai esse povo? Para Sião. Para a glória do Senhor. Para aquele lugar que Apocalipse 21 chama de Nova Jerusalém. Um lugar onde não há choro, não há tristeza, não há lamento. Não há fome, não há escassez, não há dor, não há doença. Porque a glória do Senhor está lá. Estamos nessa terra por um tempo. E a Bíblia fala que se nesse tempo que estamos na terra, se tiver o que comer, se tiver o que vestir, tá bom. Porque a nossa herança não é essa vida. E por mais que se tenha posses nessa vida, quando morre não leva nada. Somos o pó e ao pó voltaremos. O importante dessa vida não é o quanto nós vamos acumular de bens. O importante dessa vida é viver em paz. É dormir sossegado. É não viver aquela trepidação do coração de um medo, de uma angústia, de um desespero, de algo que pode acontecer a qualquer momento. O Senhor nos dá paz. E em qualquer momento, em qualquer situação, estaremos em paz. E essa paz nos dá felicidade. Porque se tiver pouca comida, comeremos. Se tiver comida de vez em quando, comeremos de vez em quando. Se tiver comida todos os dias, 3 vezes ao dia, comeremos. Aprendemos a viver com farturas e aprendemos a viver com escassez.
tiver uma roupa boa, bonita, cara, vestiremos. Se não tiver, vestiremos o que tem. E o nosso corpo estará coberto de resguardo. Uma roupa que compra na loja do 20, ou uma roupa que compra numa dessas boutiques caras, cobre o corpo do mesmo jeito. Um sapato que compramos numa loja de produtos baratos vai proteger os nossos pés, guardar os nossos pés. Um sapato comprado numa loja cara. Então não é isso que vai proporcionar felicidade. O que vai proporcionar felicidade é a paz do Espírito. É você poder dormir sossegado e acordar sossegado, sabendo que o Senhor cuida de ti. É você amanhecer e anoitecer, sabendo que o Senhor está zelando pela sua vida. E isso é capaz com o avivamento. Isso só pode acontecer com o avivamento. Isso só proporciona a nossa vida com o avivamento. E aquele sangue que derramou daquela cruz, e aquele sangue que foi derramado ali no Calvário, foi para que você tivesse esse poder, foi para que você tivesse essa autoridade, foi para que você pudesse ser uma nova criatura. Mas permita, deixe o Espírito Santo agir, deixe o Espírito Santo mover, e você vai ver. Não há ninguém que experimente o avivamento que se arrependa. Não há ninguém que experimente uma glória poderosa que não seja. Vai querer sempre mais. Vai querer sempre mais. O Senhor te chamou para viver tempos demais nessa terra, mesmo em momentos difíceis. Porque o teu destino não é aqui. Não somos desse mundo. O nosso reino não é aqui. Pouco importa para nós como vai a economia, o Senhor nos sustentará. Pouco importa para nós como estará o governo, ou do estado, ou do país, ou da cidade que moramos, porque o Senhor nos governa. Pouco nos importa saber como está a violência urbana ou a violência mundial, porque o Senhor nos protege. É Ele que nos guarda. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que temem, dia e noite, e nos protege. Coisas materiais vêm, coisas materiais vão. O que importa para nós é a comunhão com o Senhor. O que importa para nós é viver a glória do Senhor. Experimente isso. Em suas orações, converse com o Senhor sobre isso. E você vai ver a grande mudança na sua vida. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, louvado em